Boa tarde, segundo ano, tudo bem com vocês? É... Seguinte, então, vou fazer a correção hoje das nossas atividades, tá? Referentes à consciência moral, senso moral, ética, né, moral, juízos de valores que foram repassadas pelo professor da SED e auxiliadas, né, por mim em relação aos materiais enviados para vocês e também acrescentado algumas questões, algumas modificações feitas para que pudessem estar adequados ao meu planejamento. Então, as perguntas são totalizando um número de 5 perguntas e nós vamos fazer a correção agora. Então, número 1, diferença de senso moral e consciência moral. Precisamos saber, tá, que consciência moral fala assim responsabilidades e senso moral a maneira como avaliamos essas responsabilidades. A consciência moral, o indivíduo, ele faz um juízo de valores se o ato é bom ou se ele é moral. E a partir daí, ele é responsável por suas atitudes. Exemplificando, um traficante. Quando ele entra no mundo do crime, não tem como ele falar que ele desconhece o fato de que o tráfico é um crime. Tá? Porque está tipificado no ordenamento jurídico, nas leis, né, que existem no nosso país, e essas leis, então, elas trazem claramente que é crime. E todo mundo sabe que o tráfico, ele é punido, que se o traficante for pego, ele vai ser preso por 5, 6, 10, 15, depende muito da tipificação do crime, quantos, a pesagem dos entorpecentes que ele estava carregando, se era tráfico mesmo, ou se era para uso próprio. Então, a pessoa, quando ela comete, ela está assumindo os riscos, porque ela tem consciência moral do ato. Já o senso moral, pessoal, é a maneira como nós avaliamos o outro e a nós mesmos. Ou seja, como que nós avaliamos a nossa situação e a dos semelhantes mediante as ideias de justo e injusto, certo e errado, correto e incorreto. Isso então seria o senso moral. Tá? Pergunta número 2, qual foi o principal filósofo investigador da filosofia moral, né? Então ele foi o Nietzsche, né? O Friedrich Nietzsche, ele investigou, escreveu, falou muito sobre a filosofia moral, sobre a ética, sobre a moralidade, e a gente tem aí os seus relatos na história e na filosofia. 3, como os valores são construídos socialmente, perdão. Então, eles são construídos por meio do ensino passado de geração em geração, por experiências sociais, por aquilo que eu aprendo numa sociedade, por aquilo que eu vejo como certo, como errado, aquilo que os meus avós passaram para os meus pais para mim, que um dia, quando eu tiver os meus filhos, eu vou passar para os meus filhos, e assim a gente vai dar sequência a uma sucessão, tá, de valores que são herdados das experiências sociais ou então das experiências familiares dos nossos antepassados ou daqueles que ainda estão vivos e continuam levando as suas experiências para as nossas vidas até hoje, tá? Número 4, diferença da ética socrática e da platônica, de Sócrates e Platão, como eles veem a ética. Claro, eu vou falar de uma maneira bem simplória, porque tem muita coisa, mas Sócrates, ele formula a ética sempre baseado nas virtudes, no que é bom, no que é justiça, e pela felicidade. Felicidade define Sócrates em relação ao ser ético, tá? Já o Platão, ele vai sempre falar, buscar a justiça e a ética, a justiça, a colocar na balança a igualdade, a equidade. Então, essas seriam as respostas de aparatos que estariam ou possivelmente estariam semelhantes às de vocês, tá? A número 5, a gente vai falar sobre Giges, tá? E eu passei uma pesquisa para vocês sobre o anel de Giges, era aquele pastor íntegro, que um dia ele, um pastor de ovelhas, né, que era bem visto numa sociedade. Então a história ela começa falando da integridade de uma pessoa e até da profissão pastor de ovelhas, que era uma profissão bem vista, tá? E que era uma pessoa de uma índole, de um caráter, assim, totalmente transparente, que as pessoas confiavam. E de repente ele está andando e encontra uma fenda, um buraco no chão, ele olha, tem ali um corpo, e nesse corpo, nesse defunto, tem um anel, ele pega o anel de ouro, coloca no dedo, e esse anel, cada vez que ele vira para um lado, ele fica invisível, para o outro, visível. E com isso, ele começa a tramar algumas coisas, quando ele ficava invisível, porque ele sabia que as pessoas não estavam vendo. Então, ele pega e toma o rei, né, seduz lá a rainha, toma o rei,
e por aí vai. Lembrando que tem algumas versões que se divergem aí, tá? Porque mito, histórias filosóficas, Grécia Antiga, nós temos a versão padrão, mas que ela tem várias nuances, várias performances, e a gente já falou sobre isso também. Então, daí eu fiz algumas perguntas, né? Se você possuísse esse anel com poder de invisibilidade, o que você faria ao entrar num shopping? Se você ficasse invisível, entrasse no shopping cheio de lojas, cheio de ali produtos, marcas de celulares, aquele celular da maçã que todo mundo quer, aquele celular chinês que todo mundo quer. Então, o que que você faria se você ficasse invisível nessa loja, ainda mais se você estivesse precisando de dinheiro, ou de um celular, ou de um produto que estivesse ali, tá? Isso daí, na verdade, pra gente pensar um pouquinho sobre o nosso caráter, tá? E a maioria de vocês, com certeza, vai ter respondido que seria a mesma pessoa, que não faria nada de diferente, né? Como o Giges fez. E a pergunta 2, o porquê que você teria agido dessa forma? Quais os motivos para reagir a essa forma, né? Como que você escolheu ser assim, de não fazer nada, por exemplo? Eu mesmo ficaria da mesma forma, tá? Aquilo que eu faço, tanto quando ninguém tá vendo, quando alguém tá vendo, deve ser da mesma maneira. Quando eu dou um prato de comida para alguém, por exemplo, eu estou sendo bondoso, caridoso e tendo afeto com essa pessoa, me sensibilizando, e da mesma forma, se tivesse 1.000 pessoas ali olhando, eu iria dar, ou se eu tivesse sozinho, eu iria dar. Então, eu preciso agir da mesma maneira. Essa era a questão da pergunta, tá? Então, aí vocês poderiam responder das diversas maneiras, então, cada um dentro do seu ponto de vista e entendendo o contexto moral da própria história, né, do próprio Anel de Giges. Depois eu passei uma pergunta para vocês sobre um grupo de pessoas denominados sofistas, né? Os sofistas, então, eles eram aí um grupo de pessoas que andavam de cidade em cidade, levando ensinamentos. Algumas pessoas comparam eles a Sócrates, porque Sócrates ia de cidade em cidade levando seus ensinamentos, como nós sabemos, né? E quando ele ia de cidade em cidade levando os seus ensinamentos, Sócrates, as pessoas elas paravam para ouvir, porque Sócrates tinha uma boa oratória, mas ele sempre reconheceu a sua própria ignorância de não saber nada, né? Mesmo sendo considerado um homem muito sábio e que nós todos conhecemos, eu não preciso entrar dentro do contexto de Sócrates. Mas os sofistas foram comparados a ele, porque iam de cidade em cidade, mas tem algumas diferenças que nós precisamos ver. Mas os sofistas, então, para eles era uma profissão, era como se eles fossem professores. Eu vi que na pesquisa algumas pessoas colocaram, até alguns alunos colocaram, que eles eram como professores realmente, porque o professor, ele trabalha, né? Ele ganha um salário para levar os seus ensinamentos, daquilo que ele estudou, daquilo que ele se aperfeiçoou. E os sofistas faziam isso. Só que a diferença entre Sócrates, os sofistas, né, os professores, é que os sofistas, eles levavam aquilo que era de conhecimento, mas que pagavam. Então, por exemplo, eles não tinham compromisso com a verdade. Se eu fosse um governante e contratasse os sofistas para falar bem do meu governo, eu iria pedir para que eles falassem tudo aquilo que só pudesse me trazer benefício. Então, as coisas erradas eram escondidas ou não contadas, ou até modificadas, porque eles não tinham compromisso com a verdade, tá? Então, dentro disso, né, eles, como um tipo específico de professores, eles tiveram origem, né, a partir de Homero, utilizando o termo de Homero, porque ali se a gente vê Homero e Hesíodo, filósofos, poetas gregos que trataram ali as suas poesias, trazendo a guerra, trazendo outros contextos, né? A gente pode entender que a sabedoria dos assuntos humanos que eles tratavam também trouxe uma influência profissional a esses sofistas, né? E depois daí eu fazia uma pergunta para vocês sobre qual a arte que eles dominavam, perdão, né? Denominavam, porque eles que chamaram assim a partir desse contexto, mas qual a arte que eles dominavam, né?
o que eles ensinavam. Então a gente precisa entender que eles eram bons locutores, bons na fala. E essa arte, então, ficou chamada de retórica. A retórica, na verdade, é argumentar bem, falar bem em público, convencer as pessoas, o poder de persuasão, de convencimento. Então, isso eles tinham de sobra, tá? Outra coisa também, depois eu pedi para que vocês refletissem sobre uma grande frase que fala, conhece-te a ti mesmo. Aqui fala, então, por exemplo, para que nós pudéssemos refletir sobre o nosso autoconhecimento, se nós reconhecemos que conhecemos a si próprios, ou será que há situações da nossa vida que nós não nos reconhecemos? Então, seria mais ou menos isso, tá? A próxima e última, o que Sócrates diz a respeito de felicidade. Então ele fala muita coisa, ele escreve muita coisa, tem alguns tratados no livro de Platão, né? Mas para ele, pessoal, a felicidade ele vai se relacionar simplesmente com a virtude. A virtude são a virtuosa, a virtude, aquilo que nós carregamos de bom, né? E a virtude, então, ele caracteriza a felicidade como o prazer daquilo que te faz bem. Tudo que te faz bem, sem se apegar às coisas materiais, mas às coisas boas da vida. E relacionada à virtude, ele é, com certeza, aí, característica da felicidade tratado por Sócrates, tá bom? Se você assistiu até aqui esse vídeo, então, eu quero que você, na atividade que eu vou passar no Classroom, você possa interagir comigo, porque as suas interações, as suas contribuições, as escritas a partir das correções das atividades que eu tenho passado para vocês, elas fazem parte também para que eu entenda se vocês estão conseguindo relacionar o conteúdo, né, teórico com a prática, o entendimento que vocês estão tendo da aula. Então essa minha correção é mais para trazer um entendimento para vocês, e as questões são relacionadas ao entendimento da aula. Então eu preciso que vocês interajam, tá? Coloquem aí o parecer de vocês, no link da atividade no Classroom, então que você faça o seu comentário, contribua para que a gente possa entender no que precisamos melhorar, tá bom? Muito obrigado, que você tenha um bom domingo, uma ótima semana. Estamos com saudade, estamos trabalhando a todo vapor, né? Eu mesmo trabalho final de semana, feriado. Estamos aí para atender vocês, para que vocês possam absorver todo o conteúdo, todo o sistema de aprendizado como se estivesse ali dentro da sala de aula. É uma inovação que o governo do Paraná trouxe para a gente e ao mesmo tempo um desafio, mas nós temos encarado como o melhor para todos e concluímos aí avante, seguindo em frente e sabendo que tudo isso vai passar. Todo esse tempo de pandemia vai passar, mas vocês precisam ficar com a aprendizagem, porque isso não passa jamais. A aprendizagem é aquilo que nós aprendemos, ninguém pode roubar, destruir. Então, eu peço para que vocês interajam comigo nessas correções, nessas aulas e nas atividades, tá? Fiquem com Deus, até mais.